Alô, galera. Vamos lá fazer mais uma aula de geografia do Brasil. E hoje a gente vai continuar falando a respeito de urbanização no Brasil. Ainda no Brasil não, desculpa, urbanização no sentido genérico. Aí a gente vai falar de conceitos de urbanização, que é aquilo que a gente já vinha falando desde a aula passada, né? Então, eu quero trazer aqui para você hoje alguns conceitos que são importantes. Como eu já disse, esse é um assunto que cai com uma certa frequência, né? A gente é bom então dar uma fixada aí, apesar de ter muita coisa para falar em pouco tempo. Então a questão é, primeiro, entender que não só no Brasil, mas assim, normalmente em países mais pobres, você teve um processo de urbanização que foi considerado um processo concentrado. O que isso significa? A gente já falou sobre isso, que são o processo de urbanização que acontece em cidades que acabam se tornando cidades gigantescas, né? É um processo concentrado em poucas cidades. Por quê? Porque, na verdade, é natural e normal que nesses países essas poucas cidades sejam as únicas que ofereçam infraestrutura suficiente a ponto de atrair um número grande de população. Então, o que acaba acontecendo é que muita gente migra sempre para as mesmas cidades. As pessoas evitam as cidades menores porque elas não apresentam infraestrutura. Então, isso acaba promovendo um processo de urbanização concentrada. Obviamente que isso vem acompanhado de uma outra característica do processo, que é o fato de ser um processo desordenado. Por quê? No momento que você tem uma quantidade gigante, absurda, desmedida de pessoas que se aglomeram e que ocupam e se direcionam sempre para as mesmas cidades, a tendência é que essas cidades tenham um crescimento completamente desordenado, sem planejamento e sem capacidade de oferecer uma mão de obra minimamente razoável para essas pessoas que vão lá viver. Então, esse é um processo que acaba promovendo o crescimento de grandes cidades que recebem o nome de metrópoles. A grande questão é que isso traz algumas consequências para essas cidades. Então, a gente vai falar de duas delas aqui hoje. Então, uma dessas consequências aqui, fora as outras que a gente também já sinalizou, uma dessas consequências é o fato de que a gente acaba fazendo com que essas cidades tenham um crescimento específico em metrópoles. Então, isso tem um nome. Aliás, não vamos falar de três processos, tá? Isso tem um nome. Esse nome se chama metropolização, o que significa crescimento urbano concentrado em metrópoles. Esse foi um fenômeno, essa foi uma das características, por exemplo, do crescimento urbano brasileiro, que você tem, basicamente, né, a maior parte da população brasileira vivendo nas grandes capitais, que, por sua vez, são exatamente essas grandes metrópoles que a gente conhece aí. Esse fenômeno aconteceu no Brasil ao longo de, vamos botar aí, desde o início da urbanização brasileira, que começa lá na década de 50, 60, até basicamente os anos 2000. Vamos botar aí uns 40 anos desse processo acontecendo desse jeito. O que vem acontecendo de uns tempos para cá? O que está acontecendo é que essas cidades estão perdendo seu poder de atração dessa população, por uma série de fatores, porque elas já não oferecem mais tantos empregos, porque elas já oferecem um padrão de vida que não é exatamente o melhor, elas não conseguem oferecer infraestrutura, então essas cidades vão perdendo aos poucos o seu poder de atração. E isso vai fazendo com que a população comece, então, a se atrair por outra categoria de cidades, que no caso do Brasil e normalmente no resto do mundo, quando isso acontece, são cidades médias. Então, esse processo a gente dá o nome de desmetropolização, que é quando a população começa a se atrair mais por cidades menores do que por grandes metrópoles. Bom, então esse é um fenômeno paralelo aí que está acontecendo. Mas digamos que
ainda tem, a gente teve um processo, a gente tem uma cidade que se desenhou, que se arrumou de alguma maneira, que virou uma grande metrópole. Essas cidades tiveram um processo de crescimento físico. O que se chama crescimento físico da cidade? A área ocupada pela cidade, aquilo que a gente dá o nome genérico de sítio urbano, ou seja, o local onde a cidade se localiza, ele foi crescendo. Conforme você tem um aumento da população, esse sítio urbano vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e a cidade vai crescendo em tamanho. Então, o que acaba acontecendo é que, muitas vezes, acontece de, se você tem duas cidades que sejam vizinhas, então está aqui, ó, uma cidade vai crescendo, 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 de forma tal que elas duas se unem. E, ao se unirem, elas aparentemente formam uma área urbana única. Então, esse processo, quando você tem a junção, né? Quando você tem a conexão de uma área urbana, de um sítio urbano de uma cidade, com o sítio urbano de outra, esse processo a gente dá o nome de conurbação. Junta duas áreas urbanas diferentes que passam a funcionar como se fosse uma área urbana única. Isso acontece nas grandes metrópoles? Com certeza. Até porque, lembre-se que toda grande metrópole tem em volta de si uma série de cidades menores que praticamente vivem em função dela, né? E que, como se fosse uma relação entre o Sol e os planetas orbitando em torno dele. Então, a gente dá aí uma sensação de que essas cidades funcionam meio como satélites. Por isso elas são chamadas de cidades satélites. Por quê? Porque elas vivem em função da grande metrópole em torno da qual elas orbitam. Quando você tem o crescimento dessas cidades satélites, mas, sobretudo, o crescimento da grande metrópole, e ele se espalha, e essa grande metrópole, na verdade, acaba engolindo, vamos dizer assim, as áreas urbanas das cidades menores que estão em volta dela, isso também é um processo de conurbação. Só que no caso do Brasil, isso aí tem um nome específico. Quando acontece esse fenômeno, especificamente de uma grande metrópole que cresceu e que engoliu, né, que se juntou às cidades satélites em torno dela, a gente, no Brasil, resolveu batizar isso com o nome de região metropolitana. Como se fosse a área ocupada pela metrópole e por todos os seus municípios satélites, por todos os seus municípios que a gente diz que são contíguos, ou seja, colados a ela. Então você tem no Brasil várias regiões metropolitanas em volta de grandes metrópoles. Então você tem a região metropolitana do Rio de Janeiro, que é o que a gente chama aqui de Grande Rio, que é a união do Rio de Janeiro, que é um município sede, né, é a metrópole, com municípios como Niterói, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Belford Roxo, tudo isso são municípios separados, municípios independentes, mas que a princípio formam com o Rio de Janeiro uma área urbana única. Então, é um exemplo de conurbação. São Paulo tem lá os seus municípios também, né, o ABC Paulista, Diadema e outros, Guarulhos, Belo Horizonte. Então, toda grande metrópole tem a sua região metropolitana formada pelo município sede e pelos municípios satélites que estão ali em volta. Outro fenômeno que pode acontecer, porque esse exemplo que eu te dei é uma metrópole que cresce e engole cidades menores, né? Agora, você também pode ter, quando uma grande metrópole vizinha de uma outra grande metrópole e elas crescem a ponto de juntarem as suas áreas urbanas e formarem uma área urbana única e gigantesca, isso recebe um outro nome, porque eu já não estou mais juntando metrópole com cidade satélite, eu estou juntando metrópole com metrópole. Então, na verdade, quando eu junto duas grandes metrópoles, eu estou formando algo maior, eu estou formando uma megalópole. Então, poucos lugares no mundo apresentam a formação de megalópolis, porque isso não é exatamente um fenômeno muito comum. Então, por exemplo, você tem na Europa, você não tem nenhuma megalópole.
né? Mas nos Estados Unidos você tem megalópole. Você tem, quando você junta a megalópole, por exemplo, de São Francisco com San Diego, você tem uma megalópole gigante juntando duas grandes metrópoles. Quando você tem a megalópole que junta Boston, Washington e passando por Nova York, você também tem uma grande megalópole que é a de Boswash. No Brasil, tem gente que está forçando uma barra para considerar que São Paulo e Rio de Janeiro estão formando uma megalópole. Ainda não é o caso, mas a tendência é que formem. Então, esse é um fenômeno de formação de uma grande área urbana que é formada, na verdade, por duas grandes metrópoles. Então, eu falei que eram três coisas, né? Falei da região metropolitana, falei da megalópole, e agora eu quero dizer o seguinte: o que aconteceu dentro das grandes cidades no momento que as cidades cresceram de forma muito desordenada? Então, você teve uma lógica de centro-periferia nessas cidades. Como é que é essa lógica? Normalmente, bairros mais valorizados próximos ao centro e bairros menos valorizados na periferia, porque estão longe. Periferia normalmente é o lugar que é mal assistido em relação à infraestrutura, mal assistido em relação a transporte, em relação à saúde, educação. E o que acaba acontecendo no Brasil, inclusive em vários outros países do mundo, é que a periferia é o lugar onde vai morar a população menos favorecida, ou seja, é o lugar onde mora a população mais pobre. Então, esse fenômeno a gente chama de periferização da pobreza. Ou seja, normalmente quem vai morar longe, quem vai morar nos lugares mal assistidos, são as populações carentes. Isso daí alimenta um processo e uma indústria, uma lógica social e imobiliária nas cidades que a gente chama de especulação imobiliária, ou seja, bairros próximos ao centro tendem a ser muito valorizados. Bairros afastados do centro são bairros menos valorizados. E aí, o que acaba acontecendo, gente? Isso provoca um outro fenômeno que tem um nome muito bacana para a gente finalizar aqui, chamado gentrificação. O que significa o processo de gentrificação? É um processo de segregação. Segregação é separação. É um processo no qual você cria uma lógica na qual as pessoas são separadas de acordo com o seu poder aquisitivo. Ou seja, pobre não tem como morar nesse bairro. Pobre tem que ir morar na periferia. Então, quando existe um processo de valorização de um determinado espaço, e isso faz com que a população mais pobre seja, entre aspas, expulsa desse lugar. Não é expulsa, alguém vai lá e expulsa, mas ela não consegue ter condições de morar ali. Esse processo a gente dá o nome de gentrificação, ou seja, a valorização do espaço cria um processo seletivo do padrão de pessoas que deve ou não morar ali naquele lugar. Então isso acontece, por exemplo, numa grande obra, uma obra de infraestrutura, a construção de um metrô, a construção de um shopping, valoriza determinados bairros da cidade e faz com que a população mais carente não tenha condição de viver. Exemplo, no Rio de Janeiro, foram as obras do Parque Olímpico, que com certeza, para aquilo ali crescer daquele jeito, muita gente teve que sair do lugar, muita gente teve que ir morar aonde? O cara não saiu da região do Parque Olímpico para morar na Zona Sul. Obviamente, aquele cara saiu dali e foi enviado para o bairro onde moram as populações carentes, ou seja, foi para a periferia. Então, essa é uma lógica cruel que acontece nas cidades, sobretudo no Brasil. Valeu, galera. Grande abraço para vocês. Fiquem bem. Tchau, tchau.